Olá, meus queridos, tudo bem? Né? Estou gravando vídeo de noite aqui nos fundos do meu porão, né? Antes de começar o vídeo, na moto passando aqui, né, para dar o seu depoimento. Quero agradecer muito que o vídeo deu super certo. Eu pensei que ele ia ser super flopado e que ia dar tudo errado. Só que deu muito certo, as pessoas comentaram e tal, me deram um super apoio. Muito obrigada a todo mundo, viu? Um beijo pra vocês aí. Sujei minha mão sem querer. E como no vídeo passado eu não estava esperando esse tipo de repercussão. Repercussão? Acho que eu falei certo. Aqui na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais, no caso o meu Instagram. Vai colocar os vídeos que eu assisti inspirados nesse vídeo. Vou colocar o canal das pessoas que eu inspirei também nesse vídeo, os livros também, assim, tudo. Vai estar tudo na descrição. Os próximos vídeos também vai estar tudo na descrição, então fiquem em paz, tá? Então vamos começar. E no vídeo de hoje vou falar sobre desapego, né? Ou que nas gringas chamam muito de detachment, que era o que eu acompanhava muito, na verdade, porque antes de eu começar a estudar e tentar compreender mesmo a lei da suposição, eu assistia muito conteúdo gringo, não só de manifestação, mas aquelas coisas de autoajuda, autocuidado, né, ajuda emocional e tal, enfim, essas coisas, e que muitas gringas falam sobre isso e falam sobre manifestação meio que em segundo plano, né? Falam mais sobre assim, né, ser uma consequência e tal. Então, não era algo que eu acompanhava tanto. E muitas gringas falam sobre o desapego, de você ser uma pessoa desapegada, né? De você desapegar das pessoas e dos seus desejos, enfim. E talvez elas não falassem essas coisas com a intenção de fazer as pessoas realmente começarem a reprimir os seus desejos, né? E eu acho que elas não falavam, né? Eu acho, né? Que elas não falavam nesse sentido, nesse tom, né? Ou com essa intenção. Porque a maioria delas estavam lá pra te dar um conselho, né? Porque a maioria das garotas que acompanhavam era assim: ai, como que supera o ex, né? Ai, quero ter uma vida sem meu ex, não consigo esquecer ele e tal. E aí elas falavam pra você desapegar disso e seguir uma vida, né? Enfim. E elas davam conselhos em relação a isso. E um termo que elas usavam muito e usam até hoje é take your power back. Pegue o seu poder de volta. E isso significa o literal da palavra, né? Porque tem muito isso na manifestação e na bruxaria e no espiritismo, que quando você começa a se relacionar com outra pessoa, você meio que não entrega poder, não é nesse sentido, mas que tem uma troca de energia. E quando a outra pessoa, ela tem a capacidade de influenciar as suas emoções, significa que você está projetando o seu poder naquela pessoa. E aquela pessoa tem o poder de mudar as suas emoções durante o dia, do jeito que ela te trata, enfim. E as gringas falam muito sobre você pegar isso de volta, você não deixar que aquela pessoa influencie as suas emoções, influencie as suas ações, e enfim, né? Mas o vídeo fala sobre isso, mais ou menos também, porque eu vi um vídeo da Suki que mudou a química do meu cérebro completamente. A maioria dos vídeos dela, na verdade, muda a minha cabeça de um jeito assim absurdo. Eu adoro ela, enfim. Vou deixar o vídeo que eu assisti aqui na descrição. Ai, tá muito frio aqui, tô com o meu nariz meio ruim. Enfim. E no vídeo ela falava sobre esse negócio do desapego e por que que se tornou uma crença limitante ruim, né? Então vou falar sobre isso, né? E foi apenas uma introdução, né? Sobre a influência que eu tinha antes de eu assistir esse vídeo, porque eu tinha muito essa mentalidade de desapegar que a coisa ia acontecer, de fingir que eu não queria, porque eu não querendo a coisa aconteceria magicamente, né? Só que não é sobre isso. Manifestação é sobre você persistir e tá tudo bem você desejar. E como ela falou no vídeo dela, você tem que bancar
essa mentalidade de ser desapegado de tudo. Se você não consegue bancar, então isso é que é o caso da maioria das pessoas, né? Porque eu não conseguia bancar essa mentalidade, porque era uma crença limitante minha, que eu tinha muito forte dentro de mim, porque eu sempre escutei isso na minha vida, assim, sempre, que o desapego era a melhor opção, que tava errado ficar indo atrás das coisas que eu queria, assim, por exemplo, mandar mensagem pra alguém, assumir meus erros, né? Que as pessoas, eu não sei, tem uma cultura, assim, no Brasil sobre isso que eu acho meio absurdo, né? Que assim, o não você já tem, né? Aquela coisa assim, bem positiva, graças a Deus. Mas enfim. Até perdi o fio da meada do que eu tava falando. Mas enfim. Neste rolê todo, enquanto eu assisti o vídeo dela, eu fiquei assim, absoluto cinema. Porque o que ela diz, né? Ela usa também abordando alguns filósofos e tal, que desejar é uma potência, né? Do ser humano, enquanto ele está vivo, ele deseja algo. Então, eu também fui pesquisar depois que esse negócio de não quero nada, logo tenho tudo, é algo muito do estoicismo, né? E, eu odeio estoicismo. Eu odeio estoicismo. Enfim, nada contra, mas tudo contra. E, enfim, você ter essa mentalidade faz com que você eventualmente comece a reprimir o que você sente. Porque qualquer coisa você vai se auto-julgar como, eu tô sendo carente, né? Isso não tem necessidade. Quando na verdade tudo que a gente sente tem um motivo que tá ali, né? E você tem que dar atenção a esses motivos, você tem que tentar entender o porquê que você tá se sentindo assim sobre aquela situação específica. Então, você percebe que o buraco ele é muito mais embaixo do que parece. E você tentar só desapegar do seu desejo, ou você simplesmente tentar não se importar, é algo muito, além de ser falho, te prejudica mais do que você pensa que te ajuda. Porque você desejar e você realizar o que você quer também é um ato de amor próprio. E também fazer coisas que ajudem no seu amor próprio, que melhorem o seu autoconceito. Não sei se o termo melhorar o autoconceito está certo, mas enfim, continuemos. Que ajudem no seu autoconceito, né? Enfim, também isso entra no debate de amarração amorosa. Que será que a amarração amorosa é realmente muito ruim? Você ir atrás da pessoa que você deseja é muito ruim? Assim, eu não faço amarração amorosa porque eu pratico lei da suposição. Então eu afirmo e afirmo. E afirmo muito. Então, né, isso não pratico muito, mas tem pessoas que eu sei que estavam lá no TikTok pesquisando amarração amorosa e chore aos meus pés, né? Aquela coisa toda. Enfim. Eu fico muito nesse questionamento e vi um vídeo de uma menina esses tempos falando sobre isso, que pra ela a amarração amorosa era um ato de você se amar, porque você estava indo atrás da pessoa que você quer, tá com você. E não tem nada no mundo que te diga ao contrário e você faz essa amarração amorosa e tá tudo bem. Não sei se eu tenho uma opinião sobre isso, pra ser bem sincera, mas até o momento eu tô concordando com ela. Lacrou, diva. Enfim. O desapego, voltando ao tópico de novo, que eu fico em vários devaneios nesses vídeos, o desapego é algo desnecessário. Na verdade, quando você entende o que... Porque é muito fácil, né? Você decidir as coisas que não quer primeiro antes das coisas que você quer. Pelo menos pra mim era assim, né? Então, a partir do momento que eu percebi que desejar não é ruim, que expressar esse desejo também não é ruim, porque eu acho que a repressão é que causa com que essas culturas e que essas falácias se espalhem por aí e as pessoas acreditem. Não faz... Gente, pare, por favor. Eu tô falando, eu tô me perdendo um pouco hoje, deve ser o sono, mas enfim. Essas falácias, estava na parte das falácias. Essas falácias que se espalham por aí causam com que as pessoas se reprimam. E esse negócio de se reprimir acaba, eventualmente, causando um grande problema.
que é o que estamos passando na nossa geração, né? Que no caso é a geração do medo. Todo mundo tá com medo de fazer tudo. Tudo. Medo de mandar mensagem, medo de pedir desculpa, medo de ser quem você realmente é, medo de expor o seu lado esotérico, medo de falar por aí que você é uma pessoa que pratica manifestação. E antes eu era muito assim. E quando eu aprendi que eu não preciso me fazer de desapegada e que eu não preciso ficar por aí me fingindo que eu não ligo, eu sinto que eu consegui me reconectar melhor de novo, me reconectar comigo mesma, porque eu não fiquei mais reprimindo os meus desejos, eu não fiquei mais fingindo que eu não queria alguma coisa. Eu queria, eu faço, eu sou, eu não sei o que, e aí eu comecei a me expressar melhor. Eu sinto que quando eu comecei a aplicar isso, e pensei que assim, porra, tá tudo bem eu querer, tá tudo bem eu querer mandar mensagem, tá tudo bem, não vai cair meu braço se eu mandar uma mensagem, não vai cair meu braço se eu falar que eu pratico manifestação e foda-se, e não me importa. Porque se você sendo você mesma, e você sabe que vai prejudicar alguém, né, não prejudicar alguém, mas que essa pessoa vai ter um julgamento equivocado sobre você, se afaste dessa pessoa, tá? Por favor. Você tem que ser você mesma, você tem que se sentir confiante sendo você mesma e não tem outra pessoa no mundo que te faça pensar ao contrário ou que te faça tomar atitudes contrárias do que você é. Não fique se reprimindo, né? Parem. Muda, Brasil. Muda. Parem de ficarem se reprimindo e reprimindo aos outros, porque quando você se reprime, quando você reprime os seus desejos e fica evitando eles, e fica fugindo, e fica fingindo que não sente, não sei o que, você começa a reprimir as outras pessoas, né? Porque no livro O Retorno da Deusa, o Divo, o autor lá, ele fala sobre isso, que quando você reprime algo ou alguém, as culturas começam a se reprimir, causa guerra, causa conflito, causa a naturalidade de você ficar chicoteando alguém para que elas se tornem, para elas que fiquem na linha, né? Que não é normal. Então, a cultura de repressão tem que parar. Parem. Parem, eu adoro fazer isso. Pare. O emoji da mãozinha. Acho que eu vou colocar na edição, não sei. Eu tenho preguiça de editar um pouco às vezes. Mas, enfim. Não sei se era só isso que eu tinha pra falar. Eu tenho esse papel aqui que eu anotei algumas coisas que eu queria falar. Só que a parte das anotações aqui do começo era um vídeo sobre a Wizard Liz. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela grava vídeos sobre a coisa que eu citei no começo, né, autoajuda e tal, e ela tava falando sobre desapego, e eu ia pegar uns pontos desse vídeo e discorrer. Só que eu senti que eu tava fazendo muita bagunça, e aí eu parei de fazer isso. Mas no final tem umas anotações do vídeo da Suki, que ela falou que você não tá desejando algo pra preencher um vazio, você tá desejando pra criar uma nova realidade. E isso é a mais pura verdade que existe, né, na Terra. Porque, por exemplo, vamos usar alguma manifestação que você viu o resultado no 3D. Por exemplo, um celular, né? Ai, quero muito esse celular, não sei o que, não sei o que. Lá, tem um celular, papapá. Enfim, adquiriu o celular, tá no seu 3D. Oh, meu Deus, tô com um celular. Então você já tá criando uma nova realidade, realizando seu desejo. Porque que tipo de realidade diferente seria se você não tivesse decidido ter o celular? Não teria, não existiria, seria uma realidade diferente da que você tem agora com esse celular que está assistindo meu vídeo. Talvez celular, talvez computador, enfim. E é sobre isso. Também tem uma linha bem estranha entre desejo e desespero. E muita gente associa o desejo em coisas de relacionamento e homem. Mas eu não tô falando sobre isso aqui. Não é sobre homem, não é você ficar correndo atrás de homem e ficar desesperada por alguém, né? Parem, divas. Não vamos nos desesperar por ninguém, tá? Vamos lá. Você crie novos objetivos, tá? Crie novos desejos. Acho muito interessante ir atrás de hobbies pra
você ter mais neurônios aí, porque sempre que você vai fazer alguma coisa nova, você já tá fazendo novos neurônios aí na sua cabeça para aprender essa coisa, então faça isso. Tenha novos desejos, você consegue criar a sua realidade. Nós somos pessoas que criamos a nossa realidade. Então crie isso e não faça isso girar em torno de um homem ou de uma pessoa que você ama. Eu entendo, né? Você querer estar perto de alguém que você ama e tudo mais, só que não no ponto do desespero, tá? Vamos equilibrar aí, né? Vamos usar este grande poder aí que nós temos, né? Essa grande possibilidade, que pensar de graça, pra fazer o melhor disso, né? Não ficando com alguém que você sabe que vai te dar um problema, enfim, ou criando algo que você sabe que no futuro, não no futuro, né? Mas criando uma realidade onde te faça infeliz, né? Não crie uma realidade onde te faça infeliz. E isso também é muito na linha tênue de criar a realidade que você quer e ter a opinião das outras pessoas. Não se importe com isso. Eu chutei a mesa sem querer e a câmera tremeu um pouco, então eu vou parar de fazer isso. Enfim, não escute as outras pessoas se elas não estão te apoiando e não estão falando o que você quer. Se elas estão mostrando pra você as circunstâncias da sua manifestação. Sabe, por exemplo, quando você tá manifestando alguém e aí uma outra pessoa chega e fala: mas essa pessoa nunca vai falar com você. Pare de falar com essa pessoa. Ou se não, você finge que não escutou. Você afirma que assim: ela nem falou isso. Pronto. Ou senão você se afaste dessa pessoa. E eventualmente, assim, vou falar uma experiência minha. Eu comecei a fazer isso na minha vida, no sentido de cortar pessoas e parar de falar com certas pessoas que eu sentia que não me agregavam e que a minha mentalidade estava evoluindo muito. E essas pessoas, elas simplesmente, por exemplo, sabiam de ler da sua posição, mas não faziam nada com aquilo, não se importavam com aquilo. E eu não quero ter que fingir para as pessoas que eu não pratico isso. E eu sou péssima em, por exemplo, em estar conversando com uma pessoa e não ficar falando dessas coisas. Eu sou péssima em fazer isso, e ficar fingindo que eu não acredito também. Então eu preferi só cortar aquelas pessoas da minha vida do que também ficar manifestando e tal pra que elas entendessem ou não sei o quê. Às vezes, né, eu sou uma pessoa muito prática, então pra mim é muito mais prático cortar aquelas pessoas do que ficar manifestando pra que elas mudem, né? Eu tenho preguiça disso, na verdade. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas acho que esse é o vídeo, quase 20 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Quero agradecer de novo a todos vocês que estão me apoiando, que estão assistindo, né? Que os comentários muito fofos aqui no meu vídeo, no meu primeiro vídeo mostrando o meu rosto e tal. Muito queridos. Assim, como vocês podem ver no meu canal, tem subliminais. E, sinceramente, eu não manjo tanto de subliminal. Eu não entendo tanto sobre subliminal. E assim, não sei se algum dia eu voltarei a fazer, né? Porque às vezes eu faço, só que é só pra mim, assim. Às vezes, eu fiz uma vez isso. Mas enfim, se vocês quiserem, só me peçam aí que eu vou dar um jeito de melhorar minhas habilidades em fazer subliminals, vou fazer coisas melhores. Se tiver alguma sugestão também do que eu possa falar no próximo vídeo, também é só comentar aqui, comentem. Sejam muito felizes, tá? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sempre se lembrem que não tem nada no mundo que vai impedir vocês de terem o que você quer. Apenas você. Então não se limite, não seja o seu próprio inimigo, não fique lutando com a sua própria sombra, não fique colocando sombra em nomes diferentes, em coisas diferentes, sabe? Tá bom? Se cuidem. Um abraço, meus queridos. Até a próxima.